Olá, meus amigos, descansaram um pouquinho, relaxaram? Estamos aqui, firmes e fortes, nosso terceiro bloco e a nossa terceira questãozinha, como eu pedi a vocês no bloco anterior. Vamos agora para a nossa terceira questão da Cisco Rio. Teve cuidado? Olha aí, põe na telinha. Cuidado com ela, questão muito perigosa, porque você tem que ficar atento aos detalhes. Nós temos duas formas de realizar essa questão e eu vou apresentar a vocês as duas maneiras. Uma população, no ano de 1990, tinha uma cidade no ano de 1990, tinha uma população de 1.500 milhões de habitantes. Essa mesma cidade, no ano de 2000, apresentou uma população de 6.000 milhões. Então não se preocupa com milhões e milhões, vamos trabalhar com 1.500 e 6.000. Cuidado, ele quer a taxa de crescimento dessa população no período de 1990 a 2000. Então você tem que ter cuidado pelo seguinte, Primeira opção. O início, 1.500 milhões, aí não precisa botar e 6.000. Ele quer saber a taxa de crescimento. Então, qual foi o percentual que eu aumentei? Eu aumentei, porque é a taxa de crescimento. Que eu aumentei os 1.500 e cheguei em 6.000. E é isso que ele quer saber. Então aí, 1.500 está para 100%. 6.000 está para X. Então 1.500 é a base, é a referência, ele vai estar para 100%. 6.000 vai estar para X. Fazendo uma relaçãozinha aqui, 1.500 X, 6.000 vezes 100. Então, X é igual a 400%. Aí você pensou o quê? Que a resposta é 400%. Não é. 1.500, 100%. 6.000 corresponde a 400%. Só que eu não quero saber qual é o percentual de 6.000 em relação a 1.500. Eu não quero saber isso. Eu quero descobrir a vocês a taxa de crescimento. Então observe. O início foi de 100%. O final foi de 400. Então, a resposta será 400 menos 100, 300% de crescimento ou 300% de aumento. Então, a sua resposta aí é os 300%. Muito cuidado com isso. Porque ele pediu a taxa de crescimento. E nesse caso, a taxa de crescimento corresponde aos 300%. Beleza? Tranquilos? Firmes e fortes. Então a grande pegadinha aqui, põe na telinha até, e olha a maldade do examinador que ele colocou os 400%, quando na verdade a resposta é a letra B, 300%, que é a taxa de crescimento. Então aqui é a primeira opção. Eu já sei que o percentual inicial, que é a base, é 100%. Aí eu encontrei o percentual final, 400%. Só que eu quero a taxa de crescimento, ou o percentual de aumento. Aí eu subtraio. E um OBS, 300% de aumento significa dizer o quê? 300 mais 100,
que é a base. Só que ele não quer o percentual da relação. Ele quer o percentual de crescimento ou o percentual de aumento. Então, nesse caso, 300%. Beleza? Segunda opção. Só rapidinho, dá uma paradinha aqui na primeira coluna, segunda aí. Então, meus amigos aí dão aquela paradinha especial para copiar essa primeira opção. A relação é a mesma. Na primeira opção, eu encontrei o percentual de 600 e subtraí no final. Na segunda opção, o que eu vou fazer é apenas o contrário. Em vez de subtrair no final, eu vou subtrair no início. Só essa relação que vai mudar. Então, vamos lá na segunda opção? Vamos juntos? Início 1.500. Final 6.000. Então, teve um crescimento de 6.000 menos 1.500. Teve um crescimento de 4.500. Pronto. No momento que eu realizo essa relação aí, eu já vou encontrar diretamente o percentual. Porque eu tinha 1.500, passei a ter 6.000, ou seja, eu tive um aumento de 4.500. E aí é só montar a regrinha de 3 e partir para o abraço. Então, 1.500 está para 100%. 4.500 é um número. Vai estar para o percentual da relação, que é x. Fazendo a proporçãozinha aqui. Corta. 45 por 15, 3. 300%. Então chegamos ao mesmo resultado, só que a diferença aí é que nós subtraímos no início, na outra nós subtraímos no final. Então as duas opções vão chegar à mesma resposta, que é a resposta correta, 300%. Dá aquela paradinha especial para copiar. Põe só na telinha para reforçar. Então a nossa terceira questão aí, você vai marcar e marcou a letra B de bola. Belíssima questão. Põe na telinha para vocês darem uma lida, por favor, enquanto eu apago aqui o quadro. E uma questão muito clássica, e vocês têm o hábito de colocar o X. E aí eu vou dar uma dica para vocês bem legal. Por favor, dê uma lidazinha rápida aí. Em agosto de 2006, Josué gastava 20% de seu salário no pagamento do aluguel de sua casa. A partir de setembro de 2006, ele teve um aumento de 8% em seu salário e o aluguel de sua casa foi reajustado em 35%. Nessas condições, para o reajuste, a porcentagem do salário que Josué deverá desembolsar mensalmente é. Então, a primeira dica especial é o seguinte: questão sobre porcentagem, que ele não informa o valor e ele solicita a você o percentual da relação, você pode escolher o número. Agora, você só pode aplicar essa relação no momento que a questão pedir o percentual da relação. Tem que ser sobre porcentagem e ele pedir o percentual da relação. Aí você pode realizar uma suposição, ou seja,
você pode escolher um número qualquer, tomar esse número como base. Então eu posso definir um salário para Josué e a partir disso trabalhar a minha relação. Eu geralmente gosto, a depender da situação, é claro, de trabalhar com R$100. Com 100, né? Porque qualquer percentual de 100 é o próprio número. Mas eu vou comentar alguns outros casos que você vai ter que ter uma malíciazinha para ajudar na sua caminhada. Então põe na telinha aí. O salário nós não sabemos. Então, em agosto de 2006, é a nossa primeira relação. Josué gastava 20% de seu salário no pagamento do aluguel. Então vamos montar aqui agosto. Agosto. Vou pegar aqui, salário. R$100. Suposição. Aí quanto é o aluguel? O aluguel, 20% do salário. Então nós definimos que o salário corresponde a R$100. O aluguel é 20% do salário. Então aí nós temos 20% de 100, que o salário definimos como R$100. 20 sobre 100. Não precisa calcular, né? Lógico, qualquer percentual de 100 é o próprio número. Então o aluguel dele corresponde a R$20. E o salário, 100. Então o salário 100 e o aluguel é 20. Então essa é a relaçãozinha que nós temos aí. Beleza? Então saímos com o salário de 100 e o aluguel de 20. Põe na telinha. Aí vamos para a relação de setembro. A partir de setembro, ele teve um aumento de 8% em seu salário. Vamos montar aqui setembro. Então, vamos por partes. Setembro. Salário. 8% de aumento. Então, salário, 8% de aumento. Aí o que você tem? O salário é 100. 8% de aumento, ou seja, 8% de 100. Foi o que eu falei a vocês do percentual do aumento no bloco 1. Comentei com vocês que 20% de aumento é o quê? O número mais 20% desse número, não é isso? É. Então, quando eu digo 8% de aumento, é o número, que o salário inicial é de R$100, mais 8% de R$100. E aí, 100 mais 8 sobre 100 vezes 100. Vamos cortar os zerinhos. Esse será o salário de setembro. A partir de setembro,